E aí, família Betânia, estamos aqui de novo e agora, nós vamos caminhar aí para o encerramento desses dias, que nós nos propomos a buscar Deus mais profundamente. E eu confesso para vocês que foram tem sido dias muito profundos, na busca, o discernimento, a sensibilidade para ouvir o que Deus tem falado através dos devocionais, sejam os devocionais que estão sendo gravados, os devocionais pessoais também, no meu tempo pessoal, da minha busca por Deus. Tenho visto isso também na vida da minha esposa, na vida dos amigos aí que estão compartilhando. Então, a minha expectativa é que você também tenha experimentado profundidade nesses dias e que isso não acabe hoje, não acabe no culto, mas à noite quando nós vamos estar juntos, mas que seja na verdade um pontapé inicial, que seja algo que vai impulsionar você a fazer isso mais vezes nos seus dias, que seja aí o início, nesse ano aqui de uma busca mais profunda em Jesus. Eu quero finalizar hoje compartilhando um devocional no livro de Romanos, no capítulo 6. Eu quero gastar um tempo com você aqui para nós lermos alguns versículos dentro desse capítulo e eu creio que Deus vai comunicar muitas coisas no nosso coração, finalizar pelo menos aqui os devocionais dentro desse ambiente de entrega, dentro desse ambiente de busca, dentro de um ambiente de quebrantamento, de sensibilidade. Então vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou tentando explicar para você, não vai ter como a gente ler todos os versos, mas vamos ler boa parte deles. Mas eu acredito que é suficiente para a gente entender a mensagem que o Senhor ele quer compartilhar no nosso coração. Então, no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, a partir do versículo 6, ele diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Aí ele vai continuar falando sobre o contexto aqui, de morrer em Cristo. Ele vai dizer aqui no versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos pular aqui, vamos para o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, depois nós podemos continuar a leitura aqui, você pode ler na sua casa o capítulo todo, Mas basicamente, gente, o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Esse capítulo ele está falando sobre a nossa morte. Nós hoje queremos estar sempre aí, empolgados, falando sobre a vida. Nós sempre queremos exaltar o dom da vida. E é importante isso, É importante que você entenda o valor da vida, consiga dentro dos princípios cristãos aproveitar bem a vida, que é um presente que realmente Deus nos deu. Mas nós falamos muito pouco sobre morte. Nós falamos, e quando falamos é algo que nos provoca tristeza talvez, ou a gente evita falar de morte porque a gente talvez liga aí com algumas experiências traumáticas,
experiências ruins, experiências de perda, de luto, de dor. Mas a verdade é que hoje nós vamos ver que existe uma bênção na morte. Quando nós entendemos a morte do jeito certo, e é o que Paulo está nos ensinando, existe a alegria, existe satisfação na morte. Que morte é essa que ele está falando? Primeiro, ele está apontando a morte de Cristo. Ele está falando da crucificação de Jesus, da sua morte. E ele está dizendo aqui que existe uma relação de uma espécie de morte, nossa morte na morte de Jesus. Nós, aqui no texto, ele está falando que também fomos crucificados com Cristo. Como assim? Basicamente, a morte de Jesus, ela substitui a nossa morte. O que significa isso? Que nós não precisamos mais morrer para pagar pelo nosso pecado se nós acreditamos e confiamos na morte de Jesus. Obviamente, aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, aqueles que não se arrependeram e entregaram-se diante do fato de Jesus ter morrido e para nos salvar, essas pessoas vão morrer eternamente, então elas vão pagar com a morte delas. Mas a salvação através da morte de Jesus é justamente isso, é uma substituição onde nós não precisamos mais morrer eternamente, sofrer pelo nosso pecado, a condenação do nosso pecado, uma vez que Jesus já morreu por nós no nosso lugar. Então nós entregamos nosso coração a esse Jesus que foi lá e pagou com a sua vida. Ele pagou, ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver eternamente. Mas, em algum sentido, nós precisamos também morrer com ele. Nós precisamos morrer. E a pergunta que eu faço para você é: você já morreu? Você já foi crucificado com Cristo? Você teve a experiência de morte espiritual, de morte em Jesus? Por que essa preocupação me vem ao coração? Porque hoje nós temos visto, isso não é de hoje, mas hoje muito mais, a gente tem visto aí que muitas pessoas têm vivido algumas experiências dentro do ambiente cristão que tem confundido as pessoas, e muitas delas entendem e acham que são cristãs justamente porque elas viveram algumas experiências dentro do movimento cristão. Então, por exemplo, eu vou na igreja e eu ouvi lá uma mensagem que me tocou profundamente, talvez profundamente no sentido emocional, talvez profundamente porque foi ali em resposta a um problema, uma situação específica que você estava vivendo. Então houve ali uma identificação daquela mensagem como um remédio, alguma coisa para sua vida. Enfim, talvez você foi num grupo caseiro, você ouviu na internet alguma mensagem e de alguma forma isso te tocou no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, e você fez ali uma decisão de seguir por aquele caminho. Você gostou daquela experiência e você pensou: eu quero ter mais dessa experiência, então eu vou continuar frequentando esses ambientes que me proporcionaram viver dessa experiência. E o que aconteceu? Sem perceber, você foi a sua jornada inicia você adicionando à sua vida valores e princípios cristãos, ou princípios e valores que representam o ambiente que você está vivendo. E aí você foi melhorando alguns aspectos da sua vida, você foi reformulando algumas coisas, e olha como que a linha é muito fina. Muitos de nós vamos acreditar que isso é uma conversão. Muitos de nós vamos acreditar que nós estamos
em Jesus, que nós somos discípulos de Jesus, simplesmente porque trilhamos por esse caminho. Mas aí, meu querido, minha querida, eu tenho uma informação muito forte para te dar. Existe a possibilidade, se você trilhou por esse caminho, existe a grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo. De fato, você nunca ter convertido. Existe a grandíssima possibilidade de você estar vivendo uma vida de adestramento do velho homem ou do homem pecador. Por que eu estou falando isso? Porque este livro de Romanos, esse capítulo, está dizendo que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro filho de Deus, ele precisou necessariamente passar por uma experiência de crucificação em Jesus para que ele pudesse nascer uma nova criatura e aí sim, começar uma jornada de adesão de princípios, valores, e um relacionamento pessoal com Jesus. Por que nós estamos tratando desse assunto? Porque é possível que muito da sua dificuldade no enfrentamento dos teus pecados passe pela falta de uma experiência de novo nascimento. Passe pela experiência de morte e morte de cruz em Jesus. Mas espera aí, pastor, não falou que que Jesus já morreu a minha morte? Sim, ele morreu a sua morte para pagar a condenação que nós tínhamos diante da lei. Diante da lei nós éramos devedores. Porém, ele está falando aqui que o nosso corpo do pecado, esse homem que a vida toda, essa mulher que a vida toda viveu uma vida de pecado, de desobediência a Deus, que viveu usufruindo de prazeres e pecados e foi constituindo um ser pecador. Esse ser ele não consegue viver para Deus, ele não consegue obedecer a Deus em todas as coisas. Ele até consegue, como a gente falou aqui, adicionar princípios e valores que talvez vão até ajudá-lo a ser mais egoísta, talvez vão ajudá-los, os princípios muitas vezes da Bíblia, de honestidade, de organização, de cuidar de si mesmo, muitas vezes eles vão, se tivesse sendo aplicado na vida deste homem, desta mulher pecadora que não morreu, ele vai até te ajudar a buscar os seus próprios interesses. Você pode olhar para a vida de muita gente. Tem muita gente aí que adiciona os princípios cristãos para viver o pecado de maneira mais objetiva. Talvez não são os pecados que a gente considera aí, pecados feios, diante da sociedade e tal, mas muitas vezes um empresário que está focado em se tornar um milionário, porque esse é o alvo da vida dele, é o Deus da vida dele, se ele seguir princípios cristãos, ele consegue se tornar um milionário. Simples assim. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos morrer. Ele vai dizer aqui, por quê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Em outro texto aqui nós vamos ler no versículo 12, deixa eu ver aqui, o 10. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então agora aqui, não é mais o pecado que domina a nossa vida, não é mais o pecado que direciona a minha vida, não são mais os prazeres pecaminosos que vão me dominar e que vão me impulsionar a fazer decisões na minha vida. E agora é importante você fazer uma reflexão, para aí, dá um pause no vídeo, e vai orar. Dá um pause no vídeo aí e vai colocar o seu coração diante de Deus para dizer assim: Deus, eu já morri? Eu posso me lembrar da minha experiência
de novo nascimento, de crucificação em Jesus, o dia que eu falei assim, esse homem aqui precisa morrer para o pecado, esse homem aqui precisa ser limpo do seu pecado totalmente, não é de um pecado específico, mas é ter a sua carne mortificada, né? Sacrificada na cruz, e esse homem aqui morrer para nascer um novo homem, que aí esse novo homem, né, agora que ele vai ser a habitação do Espírito, ele tem o potencial de frutificar para Deus, de andar corretamente em santificação, ser um homem morto no pecado, mas agora vive santificado para Deus. Porque na cruz, ele só não me substituiu na condenação, mas ele estava ali, né, também representando e crucificando o homem do pecado. Esse homem que tem prazer no pecado, esse homem que gosta do pecado, esse homem que muitas vezes, ainda que ele não viva, né, o pecado de maneira grosseira, né, à vista das pessoas, né, aqueles que a gente olha e pensa, nossa, essa pessoa aqui, né, que pecador miserável, né, que pessoa que só cometem ações e decisões feias, né, os pecados cabeludos, como muitas vezes as pessoas denominam, né, que são aqueles pecados lá, aquele homem que vive na rua drogado, né, aquele homem alcoólatra que vive batendo na sua família, né, nos seus filhos, na sua esposa, né, aquela mulher que vive na prostituição, né, que pecado feio. Mas e aqueles que estão dentro da igreja e que são dominados pela vaidade? Mas e aqueles que estão dentro da igreja e são dominados pelo orgulho, né, que não conseguem reconhecer o seu pecado e acham que tudo que faz é melhor que os outros? E aqueles que estão dentro da igreja e ficam falando do que fazem e de quem são, com o intuito de levantar o seu próprio nome, de ser reconhecido pelas pessoas, de ser elogiado, de querer ser respeitado pelas pessoas por aquilo que faz? Isso é orgulho. Será que de fato nós morremos na cruz? Será que de fato nós estamos crucificados com Jesus? Será que nós estamos vivendo aqui o versículo 12 que diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências? O que é concupiscência? Desejos pecaminosos. Desejo de olhar para outra mulher na rua, né? Desejo de ter aquilo, né, que os outros têm. E aí isso chama inveja. Eu quero ter essa vida, eu quero ter essas coisas, eu quero viver essas experiências, porque está todo mundo vivendo, e se eu não viver, eu vou ser diminuído por isso. Então, eu sou dominado, né, pelo pecado, eu sou dominado pela opinião das pessoas. Eu sou dominado, né, por um estereótipo, e eu preciso viver esse estereótipo, porque se eu não for assim, eu não vou ser feliz. Se eu não for assim, eu não sei o que vai ser de mim. Mas eu quero te entregar uma identidade. Quando nós vamos para Jesus, você não recebe uma certidão de nascimento, você recebe uma certidão de óbito. Quando você vem para Jesus, Ele quer que primeiro, a primeira coisa seja a nossa morte. Ele quer que nós vamos lá na cruz e nos encontremos naquela cruz e crucifiquemos o velho homem, para que nasça de fato um homem segundo a vontade de Deus, para que venha nascer uma mulher santificada, que agora o desejo do coração dela é buscar a Deus. Agora o desejo do coração dele é ser aquele a quem Deus está chamando para ser. Aquele que Deus está chamando para ser. A minha pergunta é: para o que você está morrendo? Porque não adianta só 99% da minha vida eu entregar a Deus. Esse 1%, ele é muito maior do que os 99%. Deus está interessado em toda a minha vida. E sabe, as práticas espirituais, elas vão fortalecer esse novo homem, mas elas de nada adiantam para o velho homem.
Então talvez você está assistindo esse devocional aqui, eu entendo, gente, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu entendo que tem pessoas, por questões de saúde, que não vão poder fazer o jejum, né? Elas estão passando aí algumas enfermidades, tratamentos, né, com remédios, e elas não podem, é uma orientação médica, e nós estamos aqui te orientando, não faça, se o seu médico está dizendo para você não fazer, né? Mas quantos de nós temos condições de fazer simplesmente nesses 7 dias? E aqui eu estou falando para a Igreja Betânia de Camaquã, membros da Igreja Betânia de Camaquã. Quantos dias desses 7 você separou de repente um dia para que em uma refeição você abrisse mão dessa refeição para buscar a Deus? Infelizmente, tiveram pessoas, eu estou falando aqui não porque nós estamos aí, né, stalkeando a vida das pessoas, perguntando um por um, né? Nós não estamos na entrada da igreja perguntando, mas eu estou falando com convicção que eu sei que tem pessoas que não fizeram. E simplesmente não fizeram porque não acham importante. E não acham importante porque ainda a mentalidade não está crucificada com Cristo. Não acham importante porque ainda o velho homem está ali, ó, sabe, dominando, dirigindo, dizendo qual que é a orientação, né, para a sua vida, o que você deve decidir, por que fazer, por que não fazer, esquecendo que existe, além do corpo pecaminoso, existem potestades, existem, né, dominadores nas regiões celestiais que estão trabalhando para que você se mantenha distante da cruz de Cristo, distante dessa experiência de morte, te enganando e dizendo para você, não, você não precisa morrer, isso aí é só um símbolo, né? Na verdade, sim, no momento que você já adicionou Jesus na sua vida, não tem problema, Jesus entende. Ele entende que se você, né, está vivendo uma vida, ainda que você tenha lutas aí com o pecado, né, realmente é difícil, não tem problema. Deus entende. Ele já pagou a tua dívida, então a graça de Deus é maior, você pode continuar no pecado. Né? Se você adicionar princípios à sua vida, tá bom demais. Então é isso que ele está colocando na sua cabeça. Setas, aí vem problemas na minha vida, né? Eu não entendo de onde vem muitas vezes. Existem os problemas naturais da vida, mas muitas vezes eu não entendo porque eu estou tão fraco. Muitas vezes eu não entendo porque eu não consigo vencer as tentações. Nossa, tá muito difícil, né? Hoje em dia é muito mais difícil. Mas a Bíblia fala que você não vai sofrer tentação acima das suas capacidades. Por quê? Porque o Senhor te capacita a buscá-lo de forma que você está sacrificando, né, o velho homem. Ah, pastor, mas assim, eu faço jejum, eu sinto tanta fome. Parabéns! Você está entendendo, né? Não existe nenhum ser humano que vai fazer jejum e não vai ficar com fome. Mas sabe, e eu falo para você, no momento que eu tô assim, sentindo fome, eu tô dizendo, Deus, tá vendo aqui? Né? Eu tô sacrificando meu corpo, eu não quero que ele realmente, né, olhe para mim e pense assim, puxa vida, né, eu te entendo aí, né, realmente, você tá passando fome, então beleza, não precisa fazer. Gente, o intuito é você passar fome mesmo, é você sentir no seu corpo, mas naquele momento, ao mesmo tempo que você está sentindo fome, você está sentindo, né, uma sensibilidade espiritual. Porque o jejum, esse tempo que você está abrindo mão, né, de uma refeição e agora você está olhando, né, para esse alimento aqui, né, você está trocando. Você está abrindo mão ali do seu arroz, feijão, da sua carne, do seu café, né, do seu pão, e você está trocando por esse alimento, entendendo que Jesus falou lá no seu jejum pessoal, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo, os homens de Deus, as mulheres de Deus, entendem a necessidade desse maná, desse pão. E ele vai alimentar seu coração, vai te dar sabedoria, vai dar orientação para a sua vida, vai te aprofundar no relacionamento com Deus e vai te dar crescimento e maturidade. E você vai acostumando. Talvez você comece aí com uma refeição, daqui a pouquinho é 2, daqui a pouquinho é 3, daqui a pouquinho é um dia, daqui a pouquinho você está aí, né, jejuando 2, 3 dias. E Deus vai te capacitando porque você está aprofundando. Não para dizer para as pessoas, eu estou fazendo tantos dias de jejum, mas você está dizendo para Deus, Deus, eu estou aqui com fome, mas é fome do Senhor. É fome da tua palavra, é fome do que o Senhor tem para mim, porque esse homem precisa estar na cruz.
Ele precisa estar crucificado, as vontades, os desejos pecaminosos, a mentalidade não espiritual. Eu quero crucificá-la na cruz para viver uma vida no Senhor, debaixo da tua vontade, debaixo, em obediência àquilo que o Senhor está pedindo de mim. E o que Ele pede de nós, que nós vamos ler a nossa Bíblia todos os dias, que nós vamos orar todos os dias, que nós vamos jejuar, é assim que nós vivemos a nossa vida para Deus. Você pode continuar sendo um menino na fé. Você pode continuar sendo uma criança na fé, que não consegue ter as práticas espirituais simplesmente porque eu vou ficar com fome. Porque eu não consigo ler todos os dias, mas eu consigo ir na academia 1 hora, 2 horas por dia. Eu não consigo ler a Bíblia porque meu tempo é corrido. Você pode continuar dando desculpa, ou você pode correr para a cruz, crucificar suas desculpas e fortalecer seu espírito, crescer, amadurecer, se tornar cada vez mais, semelhante a Jesus. E aí você vai experimentar profundidade em Jesus. Poderia continuar lendo vários versículos, mas eu quero finalizar com esses 2 versículos aqui, versículo 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado. Quando você morre para você mesmo, quando você morre em Jesus, você está morrendo para o domínio do pecado. Você está morrendo para suas vontades. Você está morrendo para a dependência do pecado. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para o quê? Para a santificação. Quando eu morro para mim mesmo, eu estou liberto do pecado. Eu não sou mais escravo da vaidade. Eu não sou mais escravo, das aparências. Eu não sou mais escravo da glutonaria. Eu não sou mais escravo da bebedice. Eu não sou mais escravo da imoralidade sexual. Eu não sou mais escravo da pornografia. Eu não sou mais escravo da opinião alheia. Agora eu sou servo de Deus. E o que vai frutificar na minha vida é santificação, decisões santificadas, decisões que apontam para Jesus, decisões que apontam e que espelham um caráter em Jesus e por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Uma vida de pecado vai me levar para o inferno, para a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles que morrem na cruz com Jesus, aqueles que crucificam o seu eu, aqueles que crucificam a sua carne, as suas vontades, os seus desejos, recebem um dom de Deus, recebem um presente gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Tá conseguindo entender a profundidade disso? Da necessidade de você morrer para si mesmo e nascer em Jesus, uma nova criatura, uma nova vida. Você vai poder dizer assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu não sou mais escravo do pecado. Como nós cantamos, aquela canção, eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou um filho amado de Deus. Quero orar com você, para nós finalizarmos aqui o nosso 7º dia, o último devocional. E hoje à noite, se você está vendo agora de manhã ou à tarde, hoje à noite nós vamos encerrar os nossos 7 dias, essa campanha, de oração e de jejum. E nós vamos celebrar à noite, um tempo precioso de adoração, de comunhão. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado e vai participar conosco. Então não deixe de participar do culto também. Talvez você participou dos dias, dos devocionais, então finaliza no culto à noite. Gente, domingo à noite é dia de crente estar na igreja. É dia de quem morreu para si mesmo estar na igreja. Claro que se você estiver viajando, se estiver trabalhando, ou com alguma enfermidade, a gente entende, mas tirando essas questões, é dia de você estar na igreja. Não é dia de você sair, não é dia de você... Se for sair, sai depois do culto. Se for fazer alguma reunião, faz depois. Domingo, às 20 horas, eu quero que você esteja com a gente na igreja, para nós celebrarmos juntos, um tempo de adoração. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos ouvir mais da sua palavra e vamos ceiar juntos. Nós vamos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. Eu quero convidar você para estar com a gente. E nesse momento, então, eu oro com você, para nós finalizarmos aqui nosso último devocional. Já fiquei com saudade, mas nós temos aí
a expectativa de, durante as semanas, nós irmos fazendo mais devocionais para compartilhar com você e auxiliar você também na sua caminhada cristã. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. O desejo do nosso coração é que o Senhor encontre em nós, no trono do nosso coração, não o nosso ego, não nós mesmos, mas um lugar para o Senhor reinar. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a crucificar o nosso eu. Se porventura alguém está ouvindo essa mensagem e não nasceu de novo, ainda não teve experiência de morte, que o Espírito do Senhor, em nome de Jesus, comece agora a dar a convicção do seu pecado, da sua vida, da sua religiosidade, e que isso possa ser derrubado, que um coração quebrantado venha a nascer, e que haja a morte do eu, a crucificação do eu, e que venha surgir um discípulo real do Senhor, alguém que é amado, alguém que está sendo santificado pelo Senhor, pela tua palavra, nas práticas espirituais, e que esse discípulo, que essa discípula venha, Deus, andar na tua presença com confiança e venha desenvolver a sua caminhada cristã. Essa é a nossa oração. Opera, Espírito de Deus, novo nascimento nas pessoas que ouvem essa mensagem. E se alguém já nasceu de novo, o Senhor venha fortalecer o teu Espírito na caminhada, nas decisões, na jornada, no enfrentamento do pecado. O Senhor venha trazer à nossa memória que o Senhor já nos libertou do pecado e que agora somos servos do Senhor, tendo o nosso fruto para a santificação, para a vida eterna, porque o dom gratuito do Senhor é a vida eterna e o Senhor nos tem abençoado graciosamente com a salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por esses dias que nós estivemos jejuando, buscando o Senhor, colocando o nosso coração na tua presença, Deus, assim, tendo experiências maravilhosas de sensibilidade, de discernimento, talvez pessoas que foram curadas através desses dias, que nós venhamos realmente olhar para o Senhor com um olhar de gratidão, Deus, por esse tempo. E nos impulsiona, Deus, nos alavanca para momentos assim no resto do ano. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você ficou com a gente, que bom que você participou. Eu tenho certeza que você teve grandes experiências. E o que eu peço para você, é que nós temos pedido sempre aqui, é que você compartilhe, esses vídeos e os cortes que nós fazemos lá no Instagram, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. Nós não estamos aqui pregando a nossa igreja, nós não estamos aqui querendo que você se torne um membro da nossa igreja, caso você não seja. O que nós queremos é que você seja abençoado por essas ministrações e que você compartilhe isso. Nós compartilhamos tantas coisas na nossa vida, eu quero que você compartilhe com alguém. Então eu vou te desafiar aqui, você vai pegar esse vídeo agora, vai compartilhar pelo menos com uma pessoa. Uma pessoa você vai enviar esse vídeo, vai pedir para ela assistir e vai pedir para ela compartilhar com mais um. Então faça o desafio para você do mais um, para você compartilhar esse vídeo e todos os devocionais, na verdade, Nós temos nossos grupos nas redes sociais, no YouTube. Então eu peço para você compartilhar com mais uma pessoa e deixa um comentário para nós aí, se você já teve a experiência de morrer para si mesmo, e nós vamos estar lendo e respondendo aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero você hoje à noite, às 20 horas, para a nossa celebração e encerramento dos nossos 7 dias. Fica com Deus e até o próximo desafio aí.